Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Almoxarife Estoquista. Hoje vamos estudar um pouco sobre organização do trabalho, conhecendo o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Eu sou o professor João Ronaldo Soares. Estão todos preparados? Vamos à nossa aula de hoje. A organização do trabalho, o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Esta unidade é destinada ao estudo das formas de organização do trabalho no século XX. Conhecer as características de cada uma delas é importante, pois lhe permitirá identificar como o trabalho se organiza na logística, bem como proporcionará o planejamento de novas formas de realizar tarefas e de lidar com imprevistos. Talvez, todas as vezes que nos propomos a realizar alguma tarefa, mesmo que ela seja mais comum em nossas casas, como consertar uma torneira, um telhado, lavar o carro, mesmo inconscientemente nos organizamos para realizá-la. Calculamos o tempo de realização, quais as ferramentas necessárias para o conserto, quais são os produtos de limpeza que vamos usar em casa ou na lavagem do veículo, Se faz uma lista para não esquecer das compras, depois você avalia o resultado. Se a torneira ficou boa, se a limpeza ficou adequada e assim por diante. Por que eu estou falando disso? Porque dentro de uma organização, se você considerar o trabalho realizado nas indústrias, no comércio e no setor de serviços, verá que algumas situações são muito semelhantes a que vivemos dentro de nossas casas. Essa foi a lógica pensada no início do século XX por Frederick Winslow Taylor, 1856 a 1915, cuja forma de pensar ficou conhecida em todo o mundo como Taylorismo. Frederick Taylor foi o primeiro pesquisador da atividade industrial e que percebeu que se podia aumentar a produtividade com a divisão do trabalho, instituindo o princípio de se cronometrar tempos e movimentos dos operários. O ser humano, nesta época, era visto como mais uma engrenagem dentro das máquinas. A organização do trabalho, Taylorismo. Mas como pensava Taylor no início do século XX? Taylor acreditava que os operários faziam cera no trabalho, conforme a própria expressão utilizada por ele, escondendo dos patrões como realizavam cada atividade e sendo contrários a produzir diariamente tanto quanto fosse possível. Então, nessa época, eram os empregados que tinham poder, de tempo e de realizar as coisas dentro do jeito que eles achavam que deviam. Taylor também acreditava que os sindicatos tinham uma visão distorcida do processo produtivo, pois queriam que os operários trabalhassem cada vez menos em melhores condições. Como solução para isso, desenvolveu o que chamou de organização científica do trabalho. Vamos ver no que consistia isso? Taylor tinha apenas duas coisas para trabalhar: a observação e um cronômetro nas mãos. Então, Taylor observou o trabalho dos carregadores de barras de ferro, operários em grande parte provenientes dos países da Europa, que se encontravam em situações econômicas difíceis. Também passou a cronometrar o trabalho deles. Havia 75 carregadores e cada barra pesava 45 kg. Cada homem, antes do Taylorismo, carregava 12,5 toneladas de ferro por dia de trabalho. Com a organização taylorista do trabalho, cada carregador passou a transportar 47 toneladas em um dia. Então, o que isso significa? Que Taylor, a partir do momento que ele começou a cronometrar e tentar controlar os movimentos mais simples dos trabalhadores, ele aumentou a produtividade. A organização do trabalho, principais ideias de Taylor. Como Taylor conseguiu aumentar a produtividade? Segundo ele, na organização do trabalho, alguns trabalhadores eram destinados a pensar e outros a executar.
Por isso havia divisão entre os que pensavam como carregar as barras e os que só utilizavam sua força física. O trabalho precisava obedecer, alguns critérios. O trabalhador tinha que obedecer o chefe, inicialmente pensados por Taylor, sobre o momento exato em que ele tinha que se mover, sempre com a vigilância e a supervisão constantes dos chefes. Então, nesse momento que vai surgir aquela ideia, que durante muitas décadas ficou marcada ao braço direito do chefe. Era exatamente aquele que entendia o que o chefe queria e executava a tarefa dentro das especificações. Normalmente esses eram promovidos a supervisores e encarregados. Taylor, no entanto, considerou que nem todo carregador poderia executar seu método. Alguns não entendiam. E assim ele incluiu mais um item em sua lista de procedimentos para obter a produção pretendida, a seleção científica do trabalhador, acompanhada do devido treinamento para realizar a tarefa como esperada por quem a planejou. Então ele fez essa modificação. Vamos ver o que aconteceu. O operário tipo bovino, como é que é isso? Para Taylor, portanto, era natural que alguns mandassem e outros obedecessem. E os mandados deveriam ser do tipo bovino, o que, em outras palavras, significava que o operário não deveria refletir sobre a organização do trabalho. Então o operário não tinha que saber o que ele estava fazendo, ele tinha que obedecer exatamente o que o chefe mandava. Aqui nós temos um filme criado exatamente para criticar esses princípios de Taylor, que é um filme do Chaplin. Daqui a pouco nós vamos comentar um pouquinho sobre ele. A organização do trabalho, principais ideias de Taylor. Tendo em vista que o objetivo de Taylor era aumentar a produtividade e os lucros das empresas, faltava para ele ainda aperfeiçoar seu método. Era necessário reduzir a quantidade de trabalhadores. Em outra experiência que realizou, ele conseguiu reduzir o número de trabalhadores e o custo de carregamento diário, tendo inicialmente o número entre 400 a 600 empregados. Ele reduziu só para 140 com sua nova organização e controle, obtendo como resultado o seguinte: aumento no carregamento de 16 para 59 toneladas a média de carregamento por homem, e redução do custo de carregamento por tonelada de 72 centavos para 33 centavos de dólar, ou cents, mesmo aumentando a remuneração dos trabalhadores. Ele passou a pagar de $1,15 por dia de trabalho, passou a pagar $1,88. Com toda esta organização do trabalho, surge o início do controle de custo de produção, e nada disso se perdeu no início do século XX. Até hoje, usamos os conceitos do Taylorismo: alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de esforço e no menor tempo. Conceito de produtividade criada por Taylor. Até hoje, todo trabalhador, indiferente qual o seu ramo de atuação, ele é cobrado para executar a tarefa no menor tempo, com menor custo, com menor esforço e dentro dos padrões que o chefe deseja. Bom, até aí então nós vimos que os princípios de Taylor estavam dentro de algumas ideias: divisão do trabalho, cronometragem de tempos de produção, divisão do trabalho para aqueles que pensavam e aqueles que executavam o trabalho, e treinamento antes de executar a tarefa. Com isso, Taylor revolucionou em muito o sistema de organização do trabalho. Mas vai surgir uma outra pessoa muito interessante, que é a organização do trabalho chamada de Fordismo, desenvolvida por Henry Ford, 1863 a 1947. Ele aperfeiçoou ainda mais o processo de produção para reduzir os custos de fabricação do automóvel, aumentando a produtividade, como nós vamos ver a seguir. A organização do trabalho Fordismo.
Ford procurou aperfeiçoar o pensamento de Taylor. Ele concluiu que ganharia ainda mais tempo se as peças fossem até os operários e não o inverso, como acontecia até então. Ele observou os trabalhadores da mesma forma que o Taylor e percebeu que os trabalhadores perdiam muito tempo, né? Conversavam, iam buscar peça, esquecia, depois ia buscar o lubrificante, parava para conversar. Ele achava isso um dispêndio muito grande de tempo. Ele falou, se eu trouxer as ferramentas na mão do meu empregado, ele não vai mais perder tempo. Henry Ford não só revolucionou o sistema de produção, como também o sistema de organização. As peças vêm até a mão do operário, que faz a sua operação por meio de uma esteira. O operário seguinte conclui a sua parte. Ford foi inovador porque construiu a primeira montadora de carros populares do mundo, fazendo com que as pessoas consumissem em massa um Ford T preto. Por que preto? Porque era muito mais simples de produzir e pintar, escondia os defeitos, né? Então, esse princípio de Ford foi chamado de linha de montagem. O carro vinha numa esteira e cada trabalhador ia colocando uma parte do veículo até que no final da esteira você tinha o produto acabado num tempo recorde. Essas foram inovações importantes na organização do trabalho do ponto de vista da produção. No entanto, o trabalho ficou mais intenso e sem pausas. O tempo que era perdido na busca de ferramentas já não existia mais. Então o trabalhador não tinha mais pausa. Vamos compreender como se deu a redução do tempo na montagem do automóvel no Fordismo. Antes do Taylorismo se demorava 12 horas e 30 minutos para se construir um carro. O único carro levava metade de um dia. Antes do Taylorismo era dessa forma. Com o Taylorismo, com os princípios que a gente já viu, o tempo caiu para metade do tempo, 6 horas. Para ser mais exato, 5 horas e 50 minutos. Com o treinamento dos funcionários, antes de iniciarem sua jornada de trabalho, ele conseguiu reduzir para 2 horas e 38 minutos. Olha que redução. Com a linha de montagem de Ford, o tempo reduziu para apenas 1 hora e meia. Em 1 hora e meia, um carro era construído. Então imaginem vocês, né, quanto que os donos dessas empresas não lucravam. Então nós vamos ver aqui no filme que eu já falei para vocês, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, né? Ele viveu de 1889 a 1977, o personagem Carlitos ilustra como era o trabalho nas fábricas. Repetitivo, sem tempo para descanso, mínimo entre uma tarefa e outra. Tem uma passagem no filme, né, em que o Carlitos vai testar uma máquina que é para não perder tempo. Então eles não tinham que almoçar. Era uma máquina onde ele sentava, não tinha nem que se mexer, a máquina vinha e alimentava os funcionários. Mas a máquina dá um piripaque lá e é muito cômico. É uma crítica a esse mecanicismo, essa ideia de que o homem é apenas uma engrenagem nas máquinas. Eu acho que vale a pena vocês assistirem. Eu vou deixar o link então desse filme debaixo aí do vídeo para que vocês tenham acesso e possam entender do que a gente está falando aqui. A despeito do tom bem humorado do filme, não se pode negar que as condições de trabalho eram bem semelhantes. O trabalhador perdia mais uma vez o controle sobre a tarefa que executava. A esteira rolante determinava o tempo de execução do trabalho, né? E cada um deles, né, ficava ali equidistantes, passando uma tarefa para o outro, até que o trabalho chegava lá no final. As fábricas eram inseguras, insalubres, ou seja, o ruído e a poeira faziam muito mal à saúde dos operários, né? Um século depois, mesmo com o avanço da tecnologia, o ritmo, a intensificação do trabalho e a pressão por produtividade ainda são aspectos nocivos à saúde do trabalhador. Portanto, é preciso ficar atento aos abusos que acontecem em nome do aumento da produtividade. Além disso, as condições insalubres de trabalho ainda permanecem em muitos locais. Nós que estamos vivendo esse período triste de pandemia pelo coronavírus, né, o Covid-19, se assim vocês preferem chamar,
Nós vemos as reclamações nas reportagens desses trabalhadores da saúde, que são exigidos, né, e por conta da demanda, um trabalho exaustivo e muitas vezes sem equipamento, né, sem a máscara, muitas vezes a máscara que é descartável eles têm que reaproveitar, mostrando as condições insalubres que ainda são muito visíveis hoje. Outras inovações e controles estabelecidos por Henry Ford, ou então o Fordismo. No entanto, né, o Ford, o que ele fez? Ele instaurou uma jornada de trabalho de 8 horas, tá? Então ele propôs isso, porque as pessoas já não estavam muito interessadas, o trabalho era repetitivo, então não exigia muito, as pessoas queriam um trabalho onde elas podiam estar engajadas. Então Ford, para dar a volta sobre isso, então ele aumenta o salário e reduz a jornada para 8 horas de trabalho. No entanto, esse plano não era para todos. Assim como Taylor havia aplicado uma seleção científica do trabalhador, as novas condições de Ford eram apenas para os homens que tivessem certos hábitos esperados pela empresa, não consumissem bebidas alcoólicas, provassem que tinham boa conduta e destinassem o salário totalmente à família. Henry Ford fez novas alterações e criou o Departamento de Serviço Social para acompanhar como viviam os trabalhadores que desfrutavam desse tipo de contrato de trabalho. Na realidade, essas assistentes sociais eram fiscais do Ford, né? As visitas às casas dos operários fizeram com que praticamente metade deles, 28%, né? Ou 1/3, se não me engano, isso, perdesse essa condição, por não cumprirem o que estava estabelecido pelo Departamento de Serviço Social, que era essa que nós acabamos de descrever: entregar o salário na mão da família, não beber, ter uma conduta correta. Então as visitas passaram a ser então uma forma de controlar a vida dos operários dentro e fora da fábrica. Eu já vi aqui em Bauru muitos chefes de pessoal, gerentes de recursos humanos fazerem isso. Nas festas de confraternização eles ficam observando. E aquele empregado que foge a esses princípios que são do início do século, gente, eles acabam demitindo. É isso. Outras inovações. É bom lembrar que mesmo dobrando o salário e reduzindo a jornada de trabalho, como eu disse, né, Ford ainda conseguiu baratear o preço do carro. Para se ter ideia, o capital da empresa em 12 anos, de 1907 a 1919, passou de 2 milhões para 250 milhões de dólares. Vejam quanto foi o lucro em cima da mão de obra barata, né? E a exploração do trabalhador. Outras indústrias se expandiram e passaram a utilizar os mesmos princípios de Taylor e Ford: esteiras, trabalhos repetitivos, controle do tempo e dos movimentos por um contramestre, atualmente denominado nas empresas como supervisor, líder de equipe. Então a gente percebe que essas ideias permanecem até hoje. Que nós vemos, por exemplo, um supervisor controlando a funcionária, né, passo a passo. Vocês imaginem como deveria ser um trabalho assim. Vamos falar agora de uma outra forma de organização de trabalho. A organização do trabalho chamada de toyotismo. É isso mesmo, vocês estão vendo uma bomba nuclear. Notamos que as alterações na organização do trabalho visam continuamente aumentar a produtividade e reduzir os custos das empresas. A lógica é fazer mais em menos tempo e, se possível, com menos trabalhadores. A gente vê bancos, por exemplo, hoje você vê poucos caixas, né? É tudo feito por máquinas. No toyotismo não foi diferente. Essa nova forma de organização do trabalho surgiu no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Hiroshima e Nagasaki são devastadas, né? E eles precisam então se inovar e superar a crise, principalmente para competir com a indústria automobilística americana. Os japoneses inovaram e alteraram completamente o modo de pensar que vigorava com o Fordismo. Vamos ver como é que foram essas ideias? Aqui nós temos o idealizador do toyotismo, Taiichi Ohno, 1912, faleceu em 1990. Foi um dos criadores do toyotismo, que surgiu no Japão depois da Segunda Guerra Mundial.
ele instituiu o operário polivalente, que era responsável por várias máquinas, várias funções. Surgiu por necessidade. O Japão é muito menor que os Estados Unidos, tem pouca matéria-prima e um mercado pequenininho, muito menor que os americanos. Devastado pela Segunda Guerra Mundial, precisava de simplicidade, cooperação e poucos erros. Vamos ver quais são as ideias implantadas na organização do trabalho pelo toyotismo. O primeiro pilar do toyotismo é o compromisso, né? O segundo é a qualidade. Então, os primeiros a se preocuparem com qualidade foram os japoneses, né? E qualidade só se fazem coletivamente. Não adianta eu fazer um bom trabalho se o próximo também não obedecer os critérios mínimos de qualidade. O terceiro e último pilar é a reciprocidade. Foi um sucesso porque exigiu muito dos operários e, em contrapartida, lhes deu um emprego vitalício. Então, eles tinham um emprego para o resto da vida. Então, para quem não tinha mais nada, tudo destruído, foi uma grande oportunidade. Hoje a Toyota não conhece a crise e seu slogan é: produzimos um carro que não quebra. Se no Fordismo a ideia era produzir em grande escala, no Toyotismo era o oposto. Só se produzia o que se demandava, a chamada produção enxuta. Então, ele se baseava em cima da área de vendas. Qual que é a demanda? Então, vamos produzir em cima dessa demanda. Se no Fordismo uma indústria automobilística contava com grandes pátios repletos de carros, no Toyotismo o objetivo era reduzir o estoque, para reduzir os custos. Então nós vamos estudar isso quando formos ver a função do almoxerife e estoquista, né? Não é fácil você ter um estoque pequeno e também atender às necessidades de uma indústria. Na organização toyotista de trabalho, um operário fica responsável por várias máquinas e a ideia de trabalho em equipe é reforçada, pois cada equipe cuida de um grupo de máquinas que produzirão determinada peça, produto, etc. Com o toyotismo associado ao uso de alta tecnologia, as empresas puderam reduzir seu quadro de funcionários, o que contribuiu para o crescimento do desemprego no Brasil, principalmente na década de 90. Então, vamos ver quais são, né, as ideias principais do toyotismo. Eram 5 zeros: zero estoque, zero atraso, zero papel, eles tinham controle em cima de sinais de luzes, né? Zero pane, zero defeito. Então, era um sistema totalmente fechado, voltado para extrema qualidade, né? E com isso, o toyotismo acabou absorvendo toda a ideia de Ford, né? Porque foi um salto, não só na linha de montagem, mas também na qualidade do produto. As principais diferenças entre o Fordismo e o toyotismo são as seguintes, como veremos aqui. Enquanto no Fordismo a produção é em série do mesmo produto, tinha uma linha de montagem produzindo o mesmo carro, no toyotismo a produção é focada em muitos modelos, mas em pequena escala, e a produção mantida conforme a demanda. Eles produziam menos, mas atendiam o cliente tinha mais opções de escolha. No Fordismo, impera os grandes estoques. No toyotismo, o estoque mínimo. Só se produz aquilo que vai se vender. No Fordismo, os operários são especialistas em uma única função. No toyotismo, os operários são polivalentes. Um homem opera várias máquinas ao mesmo tempo. Se faltasse um trabalhador, um operário conseguia absorver a tarefa. E finalmente, enquanto o Fordismo a produção é em linha, no toyotismo a manufatura funcionava em células. Você tinha células, eu lembro dessa ideia. Eu fui contratado numa indústria têxtil para implantar esse tipo de trabalho. É interessante porque uma célula de trabalho já não precisa de chefe. Eles mesmos se gerem, né? E com isso aumenta a responsabilidade de todos eles e o espírito de equipe. Esse conjunto de mudanças que em países como Estados Unidos, França, Alemanha e Japão aconteceu com mais intensidade nos anos 80,
chegou com força no Brasil na década de 90, pelas características históricas e políticas do país, que concede amplos benefícios ao capital privado. As mudanças acontecem de forma mais intensa para as empresas, movidas pela busca na redução de custo e do aumento da competitividade. A corda rompeu-se do lado dos trabalhadores, que foram demitidos em massa. A gente percebe que a organização do trabalho sempre é uma forma de manobrar os empregados e trazendo lucro e mais lucro para os donos das empresas, dos meios de produção. Outra forma de trabalho em que os trabalhadores têm perdido seus direitos surgiu há alguns anos e ganhou força especialmente nas últimas décadas. É a organização do trabalho chamada de terceirização. Trata-se da terceirização na qual o trabalho é formal, mas há perda significativa de direitos. Se a ordem era a redução de custos, as empresas adotaram também a terceirização de várias etapas da produção. Então, com o modelo toyotista, as empresas passaram a se concentrar apenas em sua atividade principal, terceirizando todas as outras funções e serviços. E aqui embaixo nós temos uma tirinha, para demonstrar como que o funcionário se sentia com todas essas mudanças na organização do trabalho. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. É aquela velha história. Estou martelando a roda do trem há 30 anos. Alguém pergunta, escuta, mas não dá para fazer diferente? Não pergunta, o chefe que mandou ser feito assim e não pode ser mudado. Então essas ideias são ideias do sistema taylorista e fordista. Então, até aqui nós vimos as três formas de organização do trabalho que trouxe uma grande evolução para as indústrias e as empresas. As técnicas, então, a organização do trabalho, nós vimos aqui o taylorismo, o fordismo e o toyotismo. As técnicas de gestão e administração trazidas por Taylor, Ford e Ono se tornaram populares em todo o mundo, passando a ser universalizadas nas indústrias do setor têxtil, siderúrgico e energético, como também no setor de serviços. Só para ilustrar um pouco mais a questão de terceirização, o que significaria a empresa se concentrar naquilo que é o seu fim? Então, uma indústria de automóveis, por exemplo, o seu fim é produzir a montagem do carro, mas ela tem o setor de segurança, ela tem o setor, o restaurante, o refeitório, ela tem o departamento pessoal, ela tem o departamento de informática, é assim. Então, o que as empresas passaram a fazer? Se concentrar na produção do automóvel, se esse fosse o objetivo fim, e passou a deixar outras empresas administrarem as outras áreas. E com isso, o salário dos empregados foi reduzindo, Por isso que é uma crítica nesse sentido. Eu sou um trabalhador terceirizado. Como professor, eu sou MEI, presto o meu serviço por horas, e recebo então no final do mês aquelas horas trabalhadas. Não tenho os mesmos direitos que aquele trabalhador que tem registro em carteira. Então aí nós vemos uma forma de terceirização que traz vantagens, porque o trabalhador que é terceirizado ele pode trabalhar em várias empresas ao mesmo tempo, e traz desvantagem, como tudo na vida, não é? Nós vimos que o Fordismo, ao desenvolver a primeira indústria de produtos de linha e de consumo de massa, vai gerar, com as organizações de trabalho, como nós vimos, uma civilização de consumo, que é a nossa civilização. As cidades, ao se industrializarem, se tornam metrópoles, e com popularização da moeda, surgem as demandas por serviços, como aquela história que nós contamos na aula passada. As pessoas saem do campo, 80% das pessoas hoje vivem nas cidades, então as pessoas não têm como ter uma vaquinha, ter uma plantação, para poder sobreviver. Elas ficam uma parte do tempo nas empresas, então elas precisam de serviços para sobreviver.
E essa possibilidade só surge numa sociedade de consumo, que vem em função dessa sociedade industrial de consumo. É assim que surge a área de serviços. Nós vemos aqui o supermercado, vemos aqui uma loja de calçados, nós temos os fast foods, e aí vai toda a sociedade de consumo. Vamos falar agora do surgimento da função do almoxarife e do estoquista, sem nos aprofundar, porque mais adiante nós vamos ter uma aula específica só sobre a função do almoxarife e estoquista, talvez mais de uma aula. Com toda essa evolução, as organizações precisaram de novas qualificações, e é o caso do almoxarife e estoquista. E a essência da ocupação é recepcionar, conferir e armazenar produtos ao entrarem no almoxarifado, e ao entrarem no almoxarifado ela deixa de ser produto e vira item, né? Então é muito importante isso. Quem que recepciona a mercadoria, a matéria-prima quando chega numa indústria? É o almoxarife. Quando ele faz a recepção, confere os documentos, confere a mercadoria para ver se bate com a nota fiscal, fazendo a conferência quantitativa e qualitativa, né? Como está dizendo aqui. O almoxarife confere também notas fiscais, descarregam materiais, conferem códigos de barra e unidade de venda do produto. Em linhas gerais, a responsabilidade do almoxarife e estoquista é cuidar de tudo o que circula na empresa, como equipamentos, materiais e insumos de consumo imediato. Assim, tem que saber administrar seu estoque de modo que não haja sobras e nem falta. Aquilo que eu falei para vocês. O Fordismo tinha grandes estoques, mas isso começou a gerar prejuízo. Com o toyotismo, os estoques ficaram mais reduzidos. Por que o estoque tem que ser reduzido? Porque o estoque é dinheiro, dinheiro parado, né? Se eu tiver um estoque muito grande e não tiver absorção do cliente dos produtos que eu faço, esse dinheiro parado vai criar para mim um grande problema. E ao mesmo tempo, se o estoque é pequeno e eu posso usar o dinheiro para capital de giro, eu posso ter problema com o cliente também, né? Pode faltar o produto para o cliente final. Então, o grande desafio do auxiliar do almoxarifado, o almoxarife e o estoquista é fazer esse equilíbrio, né? Deve entregar o produto certo, no lugar certo, no tempo certo, em perfeitas condições de uso. Para o exercício da profissão, o almoxarife precisa reunir conhecimentos de administração ou técnicas de administração que lhe permita fazer a gestão do almoxarifado. O regime de trabalho é pela CLT, ou seja, o profissional tem registro em carteira de trabalho e todos os seus direitos são garantidos. Conhecer a história, entender o trabalho do almoxarife e estoquista ajuda em muito quem deseja trabalhar nesta área. Nossas próximas aulas têm o objetivo de aprofundar nas práticas desta importante ocupação. Assim nós vamos encerrando a nossa segunda aula. Agradecemos a participação de todos vocês. Na descrição do vídeo, logo abaixo, nós vamos deixar um link para vocês assistirem o filme do Chaplin, Tempos Modernos. E futuramente, nos próximos vídeos, vamos também colocar alguns exercícios para vocês irem verificando a absorção e solidificando os conhecimentos. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.